Se arrumou? Eu sabia que eu estou de pijama, né? Dá para ver que é pijama? Não? Tá elegantinho? Bom dia, povo querido do YouTube. Nós estamos aqui desde cedinho, né? Desde cedinho, 20 minutos a mais. Sábado e domingo a gente está aqui 7h20 para ouvir testemunhos e a gente já ouviu testemunho. Aí você está aí pensando assim, pastora, como que eu faço para ficar igual essas bonitas que você fica vendo? Entra lá no Instagram, Devocional 5H30, e lá tem um link para você poder ingressar aqui no nosso grupo, que é um grupo de WhatsApp, onde a gente diariamente, as meninas colocam o link do Meet para a gente poder entrar. Então, a gente já está aqui na atmosfera, preparando o ambiente para a tua entrada. Olha aí que lindeza. Somos quantas, Eneida? Nós somos aqui, sabe quantas mulheres que já estão aqui com a gente? 91. 91 mulheres juntas aqui acordando 7 e pouquinho no sábado. E eu quero te convidar, hoje eu quero fazer um negócio diferente. Eu percebo que muita gente não tem o nosso livro. Muita gente não tem esse livro, e é esse livro que a gente se baseia para a gente poder ter uma direção do que a gente vai orar, o que a gente vai falar, o que Deus quer falar com a gente. Mas hoje eu quero me inspirar no tema, no título, e no texto bíblico. Então, eu quero que todo mundo deixe de lado um pouquinho o livro dos nossos bispos, que ele só vai, o livro, nos inspirar para o título e para o texto. O texto é Mateus 14, 22 a 33. Então, você vai botar o seu livro de lado hoje e você só vai abrir a sua Bíblia. Todas nós vamos hoje mergulhar nesse texto, um texto clássico, você já conhece, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você de um jeito especial. Aí, sabe o que eu quero te fazer? Um pedido? Quem está aqui comigo no ao vivo, vai lá chamar alguém que precisa, que está passando uma situação extrema de levante. Sabe aquela situação que você fala assim, gente, essa mulher aqui precisa de oração. Sabe aquela amiga, aquela irmã, aquela mãe, vó, sogra? Vai lá convidar ela correndão para eu ingressar aqui no nosso grupo, enquanto eu me organizo. Porque essa é uma palavra que precisa ser pulverizada e precisa estar aqui, bora aqui nesse momento. Vai lá chamar as meninas. Maria, coloca lá no grupo o link de entrada e administra lá a entrada, por favor. O Mari, você está indo trabalhar, né? Não sei se a Juliana hoje está ocupada. Luana, você consegue nos ajudar nisso? Obrigada. A Lu vai ajudar. Eu sei que a Mari deve estar ocupada lá com o Rafael, com coisas do trabalho. Então, Lu, me ajuda. Põe lá o link. Vamos orar? Senhor, obrigada. Muito obrigada. Não é sobre o grupo, não é sobre esse ajuntamento, não é sobre Eneida, nem sobre mim, não é sobre o nosso grupo do Planejo, nosso discipulado, não é sobre esse livro, é sobre o Senhor. Nessa manhã, nós queremos abrir o nosso coração e dizer que nós queremos o Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz sobre as demandas que temos passado. Senhor, obrigada por causa do coração tão maravilhoso dessas mulheres em querer o Senhor, em querer te tocar, em querer coisas palpáveis. E às vezes as coisas palpáveis se chamam presentes. Para muitas de nós, presentes são maneiras da gente saber que o Senhor está validando. Mas a gente não precisa disso, Senhor. Porque o ar que respiramos já é a manifestação da tua presença. Senhor dos céus, obrigada. Porque o Senhor também é o Senhor da terra, o Senhor meu, o meu pastor. O Senhor é pessoal. Obrigada. Nós queremos tirar nessa manhã desse ambiente, do nosso coração, todo espírito de religiosidade, todo espírito de crítica, todo espírito do discurso pronto, todo espírito daquela eloquência. Não, Deus, nós não queremos isso, nós queremos a simplicidade da tua presença, da tua palavra. Queremos mergulhar nesse texto, um texto tão conhecido, em que o Senhor anda pelas águas, mas a gente quer te encontrar de um jeito especial nessa manhã. A gente quer encontrar a maneira como o Senhor vai delicadamente falar com cada uma de nós. Obrigada por esse recurso tão extraordinário que é usarmos os dispositivos, a tecnologia. Obrigada,
poder ver a Neiliane lá de Cascavel, ver a irmã Luzia e Elaine lá do Paraná, lá de Terra Rica, ver a Marcinha lá do Pará, ver, oh Deus, as meninas de Pelotas, ver meninas do Rio de Janeiro, ver aqui gente de todo o Brasil, Senhor, obrigada. Que coisa extraordinária saber que nessa manhã a gente se junta com mais de 70 mulheres e mais aquelas que hão de ingressar agora. Obrigada por isso. A tua palavra sendo pulverizada sobre toda a terra, até os confins da terra. Nós submetemos o nosso pensamento, o nosso coração, as nossas emoções ao Senhor e declaramos que nessa manhã nós queremos te ouvir, somente a tua voz. Então nós calamos as vozes internas da escassez, do perigo. Senhor, às vezes a gente vê perigo onde às vezes nem tem. Nós queremos calar a boca do engano. Queremos calar a boca nessa manhã, Deus, dos pensamentos acelerados. Queremos calar a boca, Deus, do dinheiro, que às vezes está na nossa frente, ou às vezes ele não está na nossa frente. E a gente deu ao dinheiro um lugar que ele não tem. E ele muitas vezes ocupa, Deus, o trono, ocupa o nosso sono, ocupa o nosso pensamento. Nessa manhã, eu dou uma ordem a todas essas coisas enganosas a ficarem debaixo dos nossos pés. O chamado dessa devocional de hoje é fique firme. E nós queremos ficar firmes em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Amém? Chamou lá sua sogra? Chamou sua mãe, sua cunhada? Chamou sua vizinha? Sabe aquela querida que você ama e que está passando uma situação de levante? É hora dela vir para cá. Bora lá, chama lá. Chama todo mundo, vem para cá, vai falando. Eu não vou conseguir ler tudo que vocês escrevem aqui, porque se eu olho aqui, eu me perco como uma boa TDAH, que sou. Por isso que eu estou pedindo a Eneida para ler. Fica mais fácil para o meu cérebro processar. E eu quero declarar que hoje nenhuma condição de transtorno de aprendizagem vai nos impedir de alcançar o que Deus nos der. Amém? Então vamos lá, abrir Mateus 14, do versículo 22 ao 33. Eu quero ler até o 34, tá bom? Eu hoje não vou ler na mensagem, vou ler nessa tradução de King James, nessa Bíblia aqui, ó. Tá? Que eu tenho aqui, toda linda, fofa, foforoca. E eu vou ler nessa tradução, talvez a sua tradução seja outra, então fica à vontade, não tem problema. Mas eu quero também te sugerir de você ter uma lapiseira, uma caneta, uma coisa para você marcar. Vamos fazer assim? Nós vamos começar a ler, e à medida que eu estiver lendo, você vai marcar, grifar palavras que chamam a sua atenção. Tá bom? Pastora, no meu texto, na minha Bíblia, já está marcada. Tenta marcar de uma outra forma, com outro lápis. Ó, vou te mostrar aqui como que eu faço, porque hoje eu quero te ensinar a mergulhar na Bíblia e a gente poder fazer uma devocional extremamente, genuinamente bíblica. E eu tenho, ó, isso e isso. Tem coisa que eu marco 2 vezes. Então, fica aí com o seu lápis, corre lá para pegar. Na minha tradução, em Mateus 14, 22 até o 34, vai abrindo aí e já fica pronta para você poder receber aí. Na minha tradução fala assim: e logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco. Quando eu repeti a frase, é a frase que eu grifei, combinado? E logo Jesus compeliu aos seus discípulos a entrar no barco. Entrar no barco. E passar adiante dele para o outro lado enquanto ele se despedia da multidão. Ele se despedia da multidão e despedia da multidão. Subiu para o monte. Ele subiu para o monte. Para quê? Para orar à parte. Para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. Vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco. Vou falar 3 vezes essa palavra. O barco e o barco. Ele estava no meio do mar. Não estava lá atracado, ele estava no meio do mar. E o mar, naquele dia, decidiu ficar agitado, e agitado pelas ondas, e porque também, junto com o mar, tinha vento,
E o vento estava como? Contrário. Mas a quarta vigília da noite, que equivale às 4 horas da manhã, e a gente sabe bem o que é madrugada, porque a gente é mulher da madrugada, a gente é das 5h30 da manhã, uma horinha antes, meia horinha antes da gente acordar, 4 horas da manhã, Jesus foi até eles. Foi na madrugada. E como que Jesus foi até eles? Não ficou lá na beira da praia chamando eles, ei, venham aqui me buscar. Não. Jesus usou o poder sobrenatural e foi até eles, andando sobre o mar. No versículo 26 diz, e quando os discípulos o viram andando sobre o mar, os discípulos viram. Eu marquei isso. Discípulos viram, andando sobre o mar. Eles se perturbaram, tiveram medo e disseram, é um espírito, e começaram a gritar de medo. No versículo 27 diz, mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo, tem de bom ânimo, não temas, sou eu. E Pedro, impetuoso, disse, Senhor, dá uma prova que é o Senhor mesmo, vamos aqui no segredinho, nós dois, mostra que é o Senhor, me prova aí que é o Senhor quem está falando, me chama para ir onde o Senhor está, lembrando que as águas estão agitadas. Pedro está fazendo um pedido para andar sobre as águas, nas águas agitadas. No versículo 29 diz, Jesus falou, vem, e Pedro foi. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas até ir até Jesus. No 30 ele diz, mas ele vendo, eu marquei, ele vendo, que o vento era forte, marquei, vento era forte. Teve medo. Marquei medo. Começando a submergir, a afundar, a cair dentro d'água, clamou dizendo, Senhor, me salva. E imediatamente, no versículo 31, eu marquei, imediatamente, Jesus estendeu a sua mão. Estendendo a sua mão, foi a parte que eu grifei. Segurou-o. Estendeu a sua mão e não ficou só estendido, segurou e disse, pequena fé, por que você duvida? Aí no 32 diz, e quando eles entraram no barco, o vento cessou. Quando eles entraram no barco, e eu marquei eles, o plural, o vento cessou. Então, os que estavam no barco, vindo, o adoraram. Eu marquei vindo, o adoraram. E disseram, verdadeiramente o Senhor provou, garantiu que tu és o Filho de Deus. E no 34, para finalizar, diz, e terminada a travessia, eles chegaram à terra. Chegaram à terra de Genezaré. A palavra de hoje da devocional é fique firme. Vamos lá caminhar nesse texto? Eu sugiro você pegar papel e caneta. Se você não tem o seu caderninho de devocional, como eu já te ensinei, eu tenho meu caderninho feito pela Lili Peppers. Lili, tu tá aí? Salva a gente. Se você não tem como comprar um caderno, olha o meu, todo lindo, maravilhoso. Junto dinheiro de merenda da faculdade para comprar essas coisas lindas, faço o mesmo. Olha lá, ó, olha a Lúcia lá mostrando dela, coisa mais linda. Você precisa ter um caderno, Neliane mostrando dela. Pastora, eu não tenho, não, mas as crianças não usaram o caderno todo o ano passado, estou usando das crianças que sobrou, use. Não tenho caderno, pastora, não funciona, mas eu quero sugerir que você pegue um papel aí avulso, um rascunho e traga. A Elane está lá com o caderninho dela. Então, lá, bora anotar. No versículo 22, começa a dizer que, gente, eu já entendi que eu não vou conseguir terminar no horário, porque já são 7:55. Vamos fazer um combinado? Eu vou ficar aqui até finalizar. Se você precisar sair, fica à vontade, combinado? Eu quero muito entregar o que Deus está me dando aqui nessa manhã, mas se você tem o seu horário, você assiste depois, não tem problema, não precisa ficar preocupada, combinado? Não precisa dar tchau para não distrair a turma, que a turma é de criança, de meninas que se distraem, então pode sair abençoada, combinado?
Muito bem. A primeira coisa que me chama a atenção no versículo 22 é que Jesus fala para eles entrarem no barco. Bonita, nós hoje vamos pensar qual é o barco que eu e você, a gente precisa entrar. Qual é o lugar que a gente tem, um lugar para navegar com Jesus? Pastora, eu acho que o meu barco tem sido acordar bem cedinho para caminhar com Jesus. Tem sido o meu tempo intencional. Eu não sei qual é o lugar que você tem colocado para entrar no barco, para ficar no lugar, para você navegar, para você transitar, para você passear com Jesus. O barco, para mim, me remete a esse lugar que eu coloco o meu coração, às vezes dentro do meu quarto, às vezes indo para a faculdade, às vezes lavando uma louça. Identifica qual é o seu barco do hoje, combinado? E aí Jesus, ele se despede da multidão. Sabe o que isso me remete? Tudo que Jesus começa, ele termina. Ele não deixa pela metade. Ele começa um curso, ele vai até o final. Ele começa a fazer uma faxina, ele finaliza. Não deixa no meio da casa a bagunça, não deixa lá na área as coisas para pegar. Não. Jesus tem começo, meio e fim. Aqui, nesse texto do Mateus 14, é a multiplicação dos pães. E aí, aqui, ele está acabando de alimentar a multidão. A multidão está saciada. E ele podia sair, né? Assim, sem ninguém ver. Não, ele se despediu. Sabe o que é se despedir de um grupo que te ama? Você sabe o que é se despedir de um grupo que te admira? É falar com cada um. Jesus deu atenção a cada uma dessas pessoas, dessa multidão, e ele se despediu. Jesus encerra o ciclo. Identifica qual é o ciclo que você ainda não fechou. E hoje, Deus está dizendo, é o que falta para você se despedir desse ciclo. Qual é a coisa que falta para você dizer, basta, acabou. Jesus está dizendo que, ao se despedir da multidão, ele estava pronto para entrar em outro ambiente. Ele estava ali naquela multidão e ele se despediu. E, em seguida, no versículo 23, fala assim, ele subiu ao monte. Ô, gente, eu fiquei pensando assim, nunca tinha reparado, foi hoje que eu vi isso. Essa história são dois lugares, dois ambientes, dois contextos. Ele fala para os discípulos assim, vai para o barco. Aí eu pensava assim, uai, não entrou não? Não. Ele pede para os discípulos entrarem no barco, mas ele, no versículo 22, 23, ele vai para outro lugar. Ele vai para o monte. Ele subiu para o monte para orar à parte. Então, enquanto você e eu estamos dentro do nosso barco, para passear com ele, a gente achando que ele vai vir junto, sabe para onde ele vai? Interceder por você diante do Pai. Gente, não é de chorar isso. Ele se coloca à parte para orar por você, para dizer. Eu acho que Jesus, naquele momento que subiu para o monte para orar, sozinho, ele foi agradecer pela multidão, agradecer pela multiplicação e dizer, Deus, os bonitos ali vão precisar de mim já já. Me ajuda aqui, vem comigo, vamos juntos, eu quero te adorar. Eu acho que ele começou a antecipar o que eles iam viver. Sabe o que isso me remete? O que você está vivendo e o que você viverá já está tendo a ocupação de um Deus que sobe o monte para orar por você. Ele intercede ao seu favor. Então, não se preocupe. Você está sendo guardada, apresentada a Deus diante do Pai por meio do Filho. Ele foi orar. Gente, já era finalzinho da tarde. Aqui no versículo 15, diz, do Mateus 14, 15, fala que essas coisas começaram a acontecer quando a tarde começou a chegar. Você fica atenta para poder imaginar um cenário bacana dentro da tua cabeça? Eu fico procurando horário, cenário. Então, pensem comigo, era de tarde, quando a multiplicação aconteceu. Mas, nesse momento aqui, estava começando a noite. No versículo 23, começa a dizer, e vindo à noite. Jesus estava ali o quê? Sozinho. Sabe o que ele me ensina? Que eu preciso estar sós com ele.
Eu preciso estar sós com Deus. Eu preciso estar sós para dizer as minhas pautas, abrir as minhas cavernas. Deixa eu te dar uma palavra. Essa devocional não é o suficiente. Ela vai ser muito especial para você poder ter constância, frequência. Você vai ter aqui amigas que amam a Deus. Você vai ter gente que vai abrir o coração e vai falar. Vai ter gente que nunca vai abrir câmera. Vai ter gente que vai sempre abrir câmera, sempre vai querer falar. Vai ter gente que nunca você vai ver. Esse grupo é para te empurrar para esse lugar de frequência, mas ele não é o suficiente. Não é uma igreja. Embora a gente se sinta como uma igreja virtual, você precisa de uma igreja presencial. Você precisa de um relacionamento seu, porque eu entrego o meu, a Eneida entrega o dela, as meninas do discipulado que vêm aqui falar entregam o nosso, cada um vai ter o seu. E qual é o seu estar sozinho? Qual é a palavra e a sensação de experiência do seu a sós com Deus? Qual foi a última vez que você foi para um monte orar? E eu não estou falando monte físico. Eu estou falando do monte de você fechar a porta do seu quarto e você falar para as crianças, não me interrompa. Eu vou ali me encontrar com Deus. Você vai falar para o seu marido, me dá um tempinho, segura as crianças, ou não me chama agora, não, que eu vou ficar ocupada aqui com a Bíblia, com a palavra, com a presença. Qual foi a última vez? Jesus está dizendo que a galera foi para o barco e ele foi para o monte. E aí, naquele momento, ele começa a orar. Enquanto isso, no barco, no 24, estava já no meio do mar. Hoje, sabe o que é estar no meio do mar? Já está lá no meio, já está lá, não está nem mais naquele lugar que você pode ir nadando. Não, ele está no meio do mar. E no meio do mar começa a agitação das ondas. E o vento era contrário. E eu quero convidar você a pensar quais são as suas ondas no dia de hoje. Aquelas que vão estar movimentando você. Eu quero, como uma boa professora, trazer para você uma manifestação visual do que eu preparei para você poder enxergar comigo o que Deus está nos falando. Tá? Pode printar, pode tirar foto, pode fazer o que quiser. Me conta aí se você está conseguindo ver. Tem que abrir o áudio e falar, porque eu não estou mais vendo vocês. Vocês estão vendo? Fique firme com os pés de Jesus? Sim. Maravilha, Sim. Obrigada. Maravilha. Sim. Eu quero que agora você ouça a minha Sim, voz, pastora. leia a sua palavra, leia a Bíblia, e agora a gente vai visitar a parte cerebral que precisa de estímulo visual. Se você é como eu, que precisa ver, eu estou te dando um visual. Jesus está ali, as águas começam a se movimentar, a se agitar, e eu vou mudar aqui para você poder ver. As águas estavam desse jeito aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, gente. Jesus começa a nos mostrar que ele está manifestando esse lugar. O mar está revolto e a gente começa, então, a dizer a Deus como é que está a sua vida hoje e que nome você dá às suas ondas, a esse mar revolto, a essas ondas agitadas. Qual é o nome daquilo que está agitando e te trazendo medo? É a economia que está nessa movimentação que a gente não sabe para onde vai? É o desemprego? É a escassez? É um pecado não confessado? É um perdão que você já sabe que precisa liberar e não liberou? Como é o nome das suas ondas hoje? Junto com as ondas, ele acrescenta, a palavra diz que os ventos eram contrários. Sabe o que é vento contrário? É você tentar remar para um lado e o vento lhe empurrar para o outro. Então, você precisa identificar agora aonde é que está esse lugar de movimento das ondas. Aí diz aqui a palavra que quando isso começa, no 25, a quarta vigília da noite, Jesus foi até eles. Era noite, era madrugada. Sabe o que Jesus deixou? Que eles vivenciassem, experimentassem aquele movimento do barco para que ele pudesse se manifestar. Sabe que palavra que eu quero lhe entregar? Essa movimentação das suas ondas e do vento contrário tem tempo de terminar.
Jesus está vendo, e enquanto você não vê ali perto de você, ele está no monte intercedendo a seu favor. Às 4 da manhã, Jesus foi até ele. Foi até ele. O barco estava no meio do mar, agitado pelas ondas. E eu quero voltar sobre essas ondas e te dar algumas dicas do que eu penso que as ondas às vezes são na minha vida. Às vezes as ondas têm o nome de pensamentos, de engano, de palavras que liberaram sobre a minha vida, que não definem quem eu sou. Às vezes eu olho as circunstâncias e penso assim, não tem saída. Às vezes eu olho uma situação de falência. Às vezes as ondas são representadas pela desesperança. Você olha e fala assim, já fiz tudo possível, tudo que estava no meu alcance, agora eu não sei mais o que fazer. Essas ondas também pode ter o nome da traição, aquela que talvez você tenha vivido com alguém ou que você tenha traído. Às vezes essa onda pode ser uma escassez, ou talvez essas ondas possam ser um diagnóstico de uma doença que o médico diz que você ou que alguém da família está passando. Talvez essas ondas agitadas possam ser um luto que você está vivendo. E o vento contrário. A Bíblia diz que eles viram. E eu quero te perguntar, o que você vê que está contrário? O que você sente que está contrário? O que você pensa? O que você vê, o que você sente e o que você pensa desse vento contrário ao seu favor? Pastora, eu sinto que quanto mais eu remo, quanto mais eu me movimento, quanto mais eu acordo de manhã para ler, para orar, mais levante acontece. Se aquieta. Ele já está chegando, ele já vai chegar. E aí, aqui no versículo 25, que é o que a gente está lendo, diz que 4 horas da manhã, depois de um bom tempo, sem nenhuma provisão, sem nenhuma esperança, sem poder olhar em volta e ver que tem uma saída para aquele momento do mar, no fim da tarde, Jesus foi até ele. Sabe o que isso me remete? Jesus está indo até você. Jesus está indo até cada uma de nós. E ele não vem de qualquer jeito. Ele vem andando sobre o mar. Ele está vindo de forma sobrenatural. O que é natural dele? Ele vai trazer a resposta, ele vai trazer o acalento, ele vai trazer a segurança, ele vai trazer a firmeza com aquilo que ele é. E ele é aquele que anda sobre as ondas. Jesus é aquele que nessa manhã está dizendo para você, eu estou acima daquilo que está te trazendo medo. Eu estou dizendo que está debaixo dos meus pés o que você está andando, o que você está se ocupando, o que você está vendo, o que você está sentindo e pensando. De um jeito sobrenatural, que só ele pode fazer, ele virá até você. Então, identificado as suas ondas, identificado os ventos contrários, eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã, que você verá, como diz o versículo 26, e quando os discípulos o viram, eles viram, os olhos foram abertos para que eles vissem Jesus caminhando até ele. E aí, quando eles veem Jesus vindo na direção dele, eles olham para dentro e falam, peraí, o que isso significa? O que eu sei sobre isso? Ô, gente, ô, bonitas, a gente não sabe nada. Quando a gente entra para dentro dos conceitos que a gente tenta definir o que Jesus está falando, fazendo, agitando, movimentando, o que a gente encontra é que parece que está imitando as trevas. Os discípulos falaram, meu Deus, isso aqui é um fantasma. O que eles tinham de coisas similares do sobrenatural não era o céu, eram lendas, eram conceitos.
Nessa manhã, Deus quer te elevar a ter conceitos celestiais, a você olhar o conceito daquilo que Ele é. Ele é o homem que caminha sobre as águas, Ele é o homem de Nazaré que subiu até o monte para interceder a seu respeito, apresentar as suas dificuldades, os seus medos, os seus temores, e Ele está vindo acima das ondas. Por que temer, bonita? Por que temer? Por que você precisa ter medo? Quando os discípulos começaram a olhar e a ver, eles fizeram uma coisa que é extremamente natural. Gritaram, trouxeram para fora aquilo que estava guardado. Eu vi isso acontecendo ontem, quando muitos de vocês me procuraram no privado para compartilhar comigo as cavernas. Vocês estavam fazendo o que esses discípulos estão fazendo no versículo 26. Trazendo para fora, por meio de um grito, por meio de uma mensagem, por meio de uma manifestação, que aquilo que estava guardado, que era um temor, tinha que vir para fora. E eles começaram a gritar de medo. E quando eles começaram a gritar de medo, eles começaram a olhar e a perceber que Jesus estava vindo. O único conteúdo que eles tinham dentro dele era o temor. E aí, no versículo 27, diz que imediatamente, quando Jesus percebeu que o temor estava vindo para fora, que o temor podia contagiar quem estava perto, que aquela voz, que aquele grito, que aquele som, que aquele barulho podia trazer desconforto, imediatamente Jesus disse a eles: tenha bom ânimo, não precisa ter medo, bonita. Sou eu quem estou nessa circunstância, sou eu quem estou nos mares agitados. E aí no versículo 28 diz assim: Pedro, ao ouvir a voz do mestre, diz: Senhor, se és tu que está falando, que a gente não está conseguindo nem enxergar direito, então, Senhor, me manda ir até onde o Senhor está. E aí Pedro foi. E Pedro andou por alguns metros em cima das águas, em cima do medo, em cima do temor. Ele dominou por alguns momentos, enquanto seus olhos estavam fitos, estavam no alvo de quem estava o chamando. E ele começou a andar. Porque Jesus disse no versículo 29, vem. Pedro desceu do barco, começou a andar e foi para onde Jesus estava. Sobre as águas, ele começou a andar para ir até Jesus. No versículo 30 diz: mas ele vendo os mesmos olhos que viram o mestre caminhando sobre as águas, agora estava vendo que o vento era forte. Ô, gente, olha que termo mais interessante essa tradução minha traz. Vendo o vento. O vento pode ser visto, bonita? Não, a gente não vê vento, mas ele percebendo, sentindo, quase que palpavelmente o vento que estava ali sobre ele. Ele vendo o vento, que era forte, teve tanto medo que o medo dominou. E eu quero liberar uma palavra sobre você. Essa circunstância, essa pauta, esse assunto não pode te dominar a ponto de você submergir, a ponto de você afundar, a ponto de você parar de olhar quem está te dando a mão. Nessa imagem que eu estou compartilhando com você, Luana, abre aí o seu áudio e me diga se você está vendo aí o slide de Pedro submergindo a água, quase afundando. Sim. Ok, obrigada. Nesse momento em que você para de olhar para quem é sobrenatural, para quem tem a resposta, para quem anda sobre as águas, para quem tem o poder sobre todas as coisas, as forças da natureza, sobre esse que fala: pode vir, filha, vem comigo, você vai ver aonde eu estou, eu que domino
as ondas, o vento contrário, os levantes, a desesperança, o diagnóstico, o pensamento, a falência, o desespero, a traição, o luto. Sou eu. Vem aqui que você vai experimentar como é bom andar sobre esses lugares. Mas se você para de olhar para ele, você afunda. E foi o que Pedro viveu. Nesse momento, Pedro começa a afundar. Mas ele não afunda para se afogar. Nessa hora que ele começa a pedir a Deus socorro, ele começa a ver que ele parou de olhar para quem ele deveria. Ele parou de olhar para quem ele precisava. Ele foi afundando. Ele gritou: Senhor, me salva. Nessa manhã eu quero te dar essa ferramenta que talvez você tenha esquecido, de clamar o nome do teu Deus, de dizer: me salva, porque a sensação que eu tenho é que as ondas estão me afogando, é que eu estou afundando junto com essas ondas. Imediatamente, diz a tradução que eu estou seguindo, no versículo 31. Jesus estende a mão, mas ele não estende a mão só para você olhar, só para você saber que ele está ali. Ele segura a sua mão. Ele segura a sua mão. Ele te estende a mão e você pode sentir. Sabe qual é o exercício que eu quero que você faça agora? Que você segure uma mão na outra. Que você segure a sua mão. Sabe essa sensação de segurar a mão, a sua própria mão? Foi o que Pedro sentiu naquela hora. Ele sentiu a mão do mestre segurando a mão dele. Você sabe qual é a textura da mão do teu Deus? Você sabe qual é a textura das digitais do Jesus maravilhoso, seu mestre? Você consegue identificar a firmeza do momento que ele segura a tua mão para poder fazer você subir à tona do mar? Você sabe identificar que aquela mão, ela é um pouco mais forte, ela é um pouco mais grossa ou fina? Eu não sei como você idealiza ou como você experimenta a textura da mão de Jesus. Mas quando ele segura a tua mão, você não tem nenhuma dúvida que você não vai mais ficar imerso, que você não vai mais afundar, que não tem perigo dos mares. No versículo 31, ele continua dizendo: estende a mão, segura a mão de Pedro e fala: Ô Pedro, homem de pouca fé, por que você duvida? A pergunta que Jesus fez para Pedro, ele está fazendo para você hoje. Ô bonita, o que você está querendo da vida? Como é que você pode caminhar sobre as águas? Cadê a tua coragem? Cadê a tua fé? O que aconteceu com você que você esqueceu quem eu sou? Por que você duvida que eu sou aquele que caminho sobre as circunstâncias? Por que você duvida que eu tenho o domínio de todas as ondas, de todos os mares, do vento? E quando eles entraram no barco, sabe o que eu acho que Jesus fez aqui, embora a Bíblia não diga? Eu acho que nessa hora que Jesus segura a mão de Pedro, ele puxa Pedro para cima, abraça Pedro e joga Pedro para dentro do barco, para aquele lugar seguro, para aquele lugar que é o templo de adoração, que é o seu lugar de acesso à presença, aquele lugar que você passeia com ele. Ele entra no barco, eles entram no barco, e quando eles entram no barco, olha como que o mar fica. O mar se aquieta, o vento cessa. Nessa manhã, eu quero me emocionar com você, te dizendo que esse momento de levante, de lugar que está tão agitado, parece que está tudo fora do lugar, parece que você não consegue ver aonde é que está a ordem. E eu quero te dizer que a ordem está na voz do teu Deus, na voz do Todo-Poderoso, que traz sobre o céu e a terra a ordem de permanecer do jeito que ele decide. Vindo o vento, entrando no barco, o vento cessou. Então,
os que já estavam no barco, vendo tudo isso, vieram perto de Jesus, vindo até ele, só tiveram uma opção: adorá-lo. Essa é uma manhã de você e eu não termos nenhuma opção que não seja adorar o nosso Deus e dizer quem ele é. Naquele momento, todos no barco entenderam que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Quem Jesus é para você, bonita? Quem Jesus é para você quando ele está no seu barco e tudo se aquieta? E para finalizar, no versículo 34, diz que essa travessia aconteceu. Ele fechou a travessia. E eles chegaram até o lugar chamado Genezaré. Eles chegaram até esse lugar. Sabe o que Deus está nos dizendo? Sabe o que Deus está compartilhando com a gente? Fui pesquisar o que significa Genezaré. Genezaré diz assim: é um lugar fértil, um lugar bem irrigado, conhecido por sua agricultura. O mar de Genezaré é o lugar do Mar da Galileia, rico em peixes. Ele é o lugar onde essa devocional de hoje chama você e eu para ficarmos. Fique firme em terra seca e próspera. Nessa manhã, depois de ter andado sobre as águas, depois de ter visto os mares se movimentando, o desejo que Jesus tem para mim e para você é: fica firme. Eu fiquei pensando assim, como ficar firme, gente? No meio do mar se movimentando, no meio da onda sacudindo o barco, como é que fica firme? Fica firme, porque o barco, as ondas, o vento contrário não é o lugar final do seu passeio, do seu trajeto, do seu destino. Jesus está nos chamando para ficarmos firmes no chão, na terra de Genezaré, que significa o lugar onde há fertilidade, produtividade e abundância. E assim, bonita, eu encerro a nossa devocional de hoje, declarando sobre você que nada e nem ninguém é maior do que o nosso Deus. E que nessa manhã ele está nos convidando para que ficar firme, como diz o nosso texto de hoje, que é o tema. Fica firme. O medo pode até paralisar muita gente, mas Deus nos chama para atravessar as barreiras com confiança. Você identificou qual é o seu lugar do temor? Qual é o seu lugar que está balançando, sacudindo você? Eu hoje quero te convidar para pisar na terra fértil, produtiva, de Genezaré, do lugar onde tem farta colheita e farta pescaria. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã um tempo em que as águas estão quietas, em que os mares estão abençoados e tranquilos. Eu quero abençoar a sua vida para que você tenha a visão daquilo que Deus tem para você, aquilo que Ele tem como bonança na sua vida. Essa imagem, Luana, me fala se você está vendo essa imagem de Jesus no seu barco e as suas ondas aquietadas. Sim. Você está vendo, Luana? Sim. Isso é sobre você, Luana. Isso é sobre mim. Isso é sobre cada um de nós. Saber que a gente vai chegar ao lugar de frutificar, o lugar da abundância, com leveza e calmaria. O tempo das ondas mexidas está acabando. E ela termina quando Jesus está vindo à sua direção. Não perca de jeito nenhum a maneira como Deus está se manifestando na sua vida. Não perca de vê-lo, que ele está vindo à sua direção. Vamos orar? Senhor, quantas águas mexidas nessa manhã, reunidas nessa devocional.
Quantas definições de mares mexidos, de ventos contrários. Mas quanta gente com fé. Quantas bonitas aqui, tomando posse da fé que tem, de procurar onde é que o Senhor está. Esses homens começaram a ver que o Senhor estava vindo na direção e vindo até eles quando o Senhor começou a andar. O Senhor não fez barulho. O Senhor não o chamou. O Senhor só veio. E a presença era tão sobrenatural que eles duvidaram. Senhor, todo espírito de incredulidade cai por terra, sejam afundadas nas profundezas dos mares. E que a gente consiga perceber a presença do Deus que traz a providência, que traz a resposta, que traz o sim e o amém, que traz o domínio sobre todo o levante que a gente tem vivido nesses tempos, que traz as respostas que estamos esperando, que traz o tempo da calmaria. Já seria o suficiente parar no momento da calmaria e saber que o Senhor acalma os mares e o vento. Mas esse texto diz que a travessia foi terminada quando esses homens chegaram até a Genezaré. Nós queremos chegar nessa manhã em Genezaré e saber que o Senhor tem muito mais guardado para nós nessa terra fértil e produtiva. Nessa manhã nós convidamos o Senhor para entrar no nosso barco, acalmar as águas, tranquilizar o vento. E quando o Senhor entra no barco, o vento cessa. Cesse todo vento de engano que tem assolado os pensamentos de tantas mulheres reunidas nessa manhã. Cessem todas as ondas de pensamentos acelerados e enganosos. Cessem todos os levantes externos, mentirosos e de engano, porque o Senhor, nessa manhã, entrou de volta no barco. E o nosso barco está sendo guiado para a nossa Genezaré. Obrigado pelo teu cuidado e o teu amor, em nome de Jesus. Amém? Amém, bonita? Olha a oração de hoje. Pai, me ajude a vencer o medo e confiar no Senhor. Eu sei que o Senhor já preparou o caminho para mim e eu confio que o Senhor me conduzirá à vitória, a vitória de Genezaré. Que Deus te abençoe, te guarde e faça você chegar até o lugar da sua abundância. Amém? Deus abençoe você, bonita. Obrigado por você ter ficado um pouquinho mais comigo. Obrigado por você ter ficado aqui recebendo essa palavra. Se essa palavra fez sentido para você, coloca aí no comentário do YouTube. Nós que estamos aqui no ao vivo, vamos colocar isso lá no Instagram do Devocional H5H30 para a gente poder dar engajamento. Você pode fazer isso também e abençoar a vida de alguém, marcando a vida de alguém para ver uma imagem que vamos postar lá. Amém? Não é para postar aqui agora não, bonita. Você vai botar isso lá no Instagram. A gente quer ler a sua resposta, aquilo que fez sentido lá para a gente poder se alegrar. Amém? Deus abençoe você, povo do YouTube.